Ora bem, a nossa ficha de hoje é sobre vetores e matrizes. Não sei se vocês repararam numa coisa, que vocês tiveram todos no primeiro semestre uma disciplina chamada Álgebra Linear e Geometria Analítica. Verdade, meus meninos? Ou no primeiro semestre, ou alguns que não já tido há mais tempo, mas a maior parte, sim. Portanto, as pessoas dizem sim, ok. Ora bem, não sei se terão reparado numa coisa, é que de facto o nome da disciplina é Álgebra Linear e Geometria Analítica, mas a minha experiência diz-me que geralmente a parte da geometria fica assim um bocadinho escondida, parece que está lá no nome da disciplina, mas faz-se pouca geometria, pelo menos tenho essa sensação, não sei se vocês partilham dessa ideia. Ora bem, agora já estamos 37, ok? Estamos um grupo bem simpático, muito bom. Ora bem, então nós vamos fazer hoje, de facto é álgebra linear, mas muito sobre a perspectiva da geometria. E portanto o nosso amigo GeoGebra veio mesmo a calhar, está bem? Vamos lidar com vetores e com matrizes, usando o GeoGebra e vamos olhar para o aspecto geométrico, ou seja, particularmente no caso das matrizes, nós estamos muito habituados a fazer operações com matrizes, que é só multiplicar uns números, somar umas coisas, fazer contas, e o que eu quero muito com esta ficha é ajudar a transmitir uma noção importante, é que as matrizes representam transformações geométricas e interpretarmos as matrizes dessa maneira. Muito bem, então a nossa ficha de hoje começa por fazer trabalho com vetores no plano. Para construirmos um vetor basta-nos fazer isto que está aqui, basta-nos fazer U igual a AB e construímos um vetor no plano. O facto de usarmos a letra U ou a letra V faz com que o GeoGebra interprete logo esta AB não como um ponto, mas como um vetor. Vocês vão experimentar e ver que a coisa funciona bem, tá bem? E depois, o que é que nós queremos fazer? Fazer operações com vetores, adicionar vetores, multiplicar vetores por os escalares e ver o que é que se passa. Reparem que somar vetores, multiplicar vetores por escalar é aquilo que a gente faz em álgebra linear, está bem? Mas agora, digamos, a inspiração é a inspiração geométrica, não é? Representamos um vetor num plano, um segmento orientado, fazemos operações, tem uma direção, tem um sentido, tem um comprimento, fazemos operações com vetores dessa maneira. Uma questão que aqui aparece e que eu queria antecipar, falar um bocadinho antes de começar a trabalhar, é a questão de coordenadas polares. O que é isso de coordenadas polares? Nós estamos habituados a representar pontos e vetores no plano ou no espaço usando coordenadas. Bom, isso é algo com que nós trabalhamos já habitualmente. E, geralmente as coordenadas com que nós trabalhamos é uma abscissa, uma ordenada, chamamos a isso coordenadas cartesianas, ou podíamos chamar também coordenadas retangulares, que ao fim e ao cabo quando assinalamos uma abscissa, eu agora vou mostrar aqui o GeoGebra, um bocadinho. GeoGebra. Quando nós marcamos, por exemplo, um ponto aqui no plano, marcamos um ponto, marcar aqui um ponto. Este ponto geralmente é representado usando coordenadas retangulares ou cartesianas, ou seja, temos uma abscissa, que é esta distância aqui no eixo do x, temos uma ordenada, que é esta distância aqui no eixo dos y. O que é que fazemos? Fazemos projeções na perpendicular, projeções ortogonais aqui sobre os eixos, e o ponto onde calhamos aqui é a abscissa, o ponto que calhamos ali é a ordenada. Isto chamam-se as coordenadas cartesianas. Porque nós trabalhamos tanto em álgebra, como em geometria, como em análise, trabalhamos com coordenadas cartesianas a toda a hora. Tá bem? Outra maneira de nós representarmos um ponto ou um vetor, outro sistema de coordenadas, é chamado de coordenadas polares. O que é que são as coordenadas polares? Bom, quando nós unimos isto com a origem, temos esta distância, nós chamamos o módulo ou comprimento, e temos o ângulo, que nós às vezes chamamos também o argumento. Há um contexto onde vocês usaram coordenadas polares frequentemente, mas se calhar não chamavam coordenadas polares. Lembram-se de um contexto onde se usavam este tipo de coordenadas?
o comprimento, ou distância, ou módulo e um ângulo, não sei o quê. Qual era o contexto onde isso aparecia? Ninguém se pronuncia, digam lá. Onde é que nós representávamos isto como umas certas coordenadas cartesianas, ora, exatamente, o Fábio está a dizer, eram nos números complexos, precisamente, está bem? Nós temos aqui uma situação altamente, podemos chamar de esquizofrénica, mas no melhor sentido possível, não é? Portanto, um ponto do plano pode ser um par de coordenadas, um elemento R2, pode ser interpretado como um número complexo. Podemos, além disso, em vez de interpretar isto como um ponto, interpretarmos como um vetor, usar coordenadas cartesianas, usar coordenadas polares. Okay? Coordenadas polares é nem mais nem menos a mesma coisa do que quando estamos em números complexos, representar pelo módulo e o argumento, ou seja, aquilo que nos números complexos é costume chamar-se, sabe o quê? Como é que é? Quando um número complexo, representamos um número complexo com o módulo e argumento, como é que se chama isso? Digam lá, meus meninos, como é que nos números complexos, como é que se chamava isso? Ninguém se pronuncia. As coordenadas cartesianas, quando estávamos nos números complexos, nós chamávamos a forma algébrica, isto é, a parte real é o x, a parte imaginária é o y. E chamamos a forma algébrica. E a outra, como é que se chama? Está cá alguém? Somos muitos, mas ninguém fala. Forma trigonométrica, diz o Fábio, muito bem, está bem? Portanto, de facto, nós temos este paralelismo, não é? Quando representamos os complexos na forma algébrica, é o mesmo que dar as coordenadas cartesianas do ponto, representar na forma trigonométrica é o mesmo que dar as coordenadas polares, está bem? E espero que isso ajude a desmistificar o que é isso coordenadas polares. Portanto, é a mesma coisa que a forma trigonométrica, é o comprimento e o ângulo. Ora, outra coisa ainda sobre coordenadas polares, reparem, nós temos aqui um ponto representado aqui com coordenadas cartesianas. Nós, para representarmos no GeoGebra um ponto em coordenadas polares, basta escrever também na mesma forma como parênteses, só que em vez de uma vírgula, escrevemos um ponto e vírgula. Querem ver? Se eu quero marcar aqui um ponto de, por exemplo, módulo igual a 1, se eu puser ponto e vírgula, igual vai dar o argumento. Por exemplo, π sobre 2. Okay. Pronto, cá está. Um ponto, comprimento, módulo igual a 1, distância igual a 1, e o ângulo é π sobre 2. Tá? Reparem, para representar um ponto ou um vetor em coordenadas polares, basta usar ponto e vírgula. Para converter a representação, basta ir às preferências do objeto e mudar a representação para coordenadas polares. Vamos às configurações e aqui onde diz álgebra, mudamos coordenadas cartesianas, coordenadas polares, número complexo. Também, neste caso, estas aplicam-se no caso de pontos em 3D, não é o caso. Estas três primeiras, portanto, ao fim e ao cabo, o ponto 5,3, se quiser representar como número complexo, é o complexo 5 mais 3i. Se eu quiser representar em coordenadas polares, muito bem, ele vai dar aqui, este é o módulo, ou a distância, e o ângulo, parece ali, neste caso parece ali em graus. Também se pode mudar as opções para mostrar em radianos em vez de graus. Ok, voltando à nossa ficha então, agora depois desta pequena viagem sobre coordenadas. Portanto, agora o que se espera para fazer é criarmos os vetores, fazermos estas operações, multiplicar por um escalar, ver o que é que acontece, somar, construir aqui uma figura geométrica que tem a ver com a soma de vetores. Este é o primeiro exercício. Depois, no segundo exercício, vamos trabalhar com matrizes. Está aqui escrito como é que nós fazemos uma matriz em GeoGebra. Fazemos assim com chavetas. Uma linha dentro de chavetas, uma vírgula, outra linha, para dar esta matriz. E depois já vamos falar um bocadinho sobre isso. Ora, a Rita pergunta como é que se escreve a seta do vetor em LaTeX. Ok, está bem. Eu vou usar diretamente aqui o chat para escrever. Por exemplo, escrevemos desta maneira. Bem. Tá bem. Ok? Está bem? Então,
bora lá ao trabalho, pelo caminho vão falando, vão dizendo coisas, está bem? Agora vou-vos deixar trabalhar um bocado, daqui a bocado eu digo mais coisas. Está bem? Então começam por criar o vetor. Parem, basta escrever isto, é muito fácil, porque o facto, lá está, se eu chamar, se eu puser A grande igual a AB, ele vai pensar que o A é um ponto, porque costumamos usar as letras dessa maneira. Se eu puser um U, ele automaticamente vai assumir que estamos a tratar de um vetor. Se eu chegar aqui e puser U igual a AB, se eu puser ali no GeoGebra, vão ver o que é que acontece. Agora vou passar para o GeoGebra e vou-me calar um bocadinho para vos deixar trabalhar. Mas estou cá sempre, está bem? Podem e devem usar o chat ou usar a voz para intervir sempre que necessitarem, sempre que quiserem. Para criar um vetor, basta escrever o igual. Por aí fora. Ok, então, entretanto, a Ana Rita diz, depois de termos criado o vetor U, como é que criamos o vetor E? Então, criamos o vetor U, está bem? Criamos o vetor U, temos slides, vamos mexer os slides, ele vai alterar, como é lógico. Tudo bem, tranquilo, temos o vetor U. Agora, criar o vetor E. Bom, vamos criar o vetor E. E é igual. Agora, o que diz a ficha é igual a capa vezes U. Então, vamos pôr capa. Eu desconfio onde é que seja o problema. Agora, eu não posso pôr assim KU, porque ele vai criar um slide chamado KU. Eu tenho que distinguir o K do U. Se eu puser KU, já deve funcionar. Na Rita, mas lá se já funciona. Já agora, ao criarem vários vetores, eu aconselho que usem as cores para mais facilmente distinguirem quais são os vetores. Por exemplo, ao criar aqui o vetor E, é boa ideia depois mudar-lhe a cor para se distinguir. Neste momento não vemos nada, mas se nós formos ao vetor E e mudarmos para uma cor mais viva, por exemplo, já ajuda. Ora, como se cria o vetor? Ok, a Ana não está a conseguir criar o vetor. Bom, para criar o vetor, a gente escreve o nome do vetor igual e depois pomos as coordenadas. Se não está a dar, eu sugiro que apague e escreva novamente, porque às vezes se metemos um erro qualquer, as células às vezes ficam com um bocadinho esquisito, vamos apagar, apagamos isto tudo, vamos criar novamente U igual, abre parênteses, A, vírgula, mas lá se vai já acontecer. O vetor, o vetor E, bom, ok, E igual, capa, espaço, U. Já consegue. Não podemos é pôr o K colado com o U, senão ele pensa que é uma variável com o nome KU. Também pode ser a multiplicar, sim, pode ser. Também podemos fazer, multiplicar. É igual. Aliás, ele até põe aqui o sinal de multiplicação. Né? Posso escrever K vezes U. Clicamos no asterisco, ele põe logo um pontinho de multiplicação, também funciona. O GeoGebra é muito generoso com a sintaxe. Nós podemos pôr coisas a multiplicar sem escrevermos o sinal de multiplicação, ou podemos pôr lá o sinal de multiplicação. Ora, o David pergunta sobre a linha D. A linha D, que diz assim, aqui é igual o quociente entre as normas do vetor E e do vetor U. Bom, então o E nós multiplicamos. Não é? Vamos pôr aqui, vou pôr aqui de outra cor. Outra cor, vetor E. Sim, bem. Portanto, o que é que acontece? O que é que acontece aqui, por exemplo, se o K for igual a 1? Bom, se o K for igual a 1, o vetor E é igual ao vetor U. Se o K for igual a 2, o que é que acontece? Ora, entretanto, o Afonso pede para a linha C, ok, então, já lá vamos. Ora, a Ana, então, já conseguiu fazer o vetor E, ainda bem. Portanto, estava a explicar aqui ao David a questão da linha D, dizer assim, qual é a relação que há entre o módulo do vetor U, ou do vetor E e do vetor U.
Bom, o E obtém-se como multiplicando um escalar com o vetor U. O E é igual a K vezes U. O que é que acontece ao módulo do vetor? À norma, ao módulo do vetor? O que é que acontece? David, já está a ver o que é que acontece? Se eu multiplico o vetor por 2, o que é que acontece à norma? David? Passa ao dobro, exatamente. E se eu multiplicar o vetor por menos 3, o que é que acontece à norma? Passa ao triplo, exatamente. Portanto, se eu multiplicar por k, a norma multiplica-se, não é bem por k, mas sim por outra coisa que tem a ver com o k. Já está. Ok, fixe, boa. Então, o Afonso pergunta sobre a linha C porque apanhou só o final da explicação. Ok, portanto, para mudar o vetor para coordenadas polares e depois explicar o que é que representam, não é? Portanto, eu tenho aqui o vetor, o vetor U, que está representado em coordenadas cartesianas, ou seja, a primeira coordenada é a abscissa, representa a projeção aqui no eixo do X, não é? E a segunda coordenada é a ordenada. Normal, não é? Agora, passamos para coordenadas polares. O que é que elas representam, as coordenadas polares? Então vamos representar o vetor por coordenadas polares. Vamos aqui à área de álgebra e mudamos, espera lá que não tenho o vetor, não está selecionado o vetor, agora sim. Vou mudar para coordenadas polares. Okay. E o que é que são estas coordenadas polares? Penso que era essa a questão que o Afonso estava a pôr. Portanto, quando olho para o vetor, reparem que ele em coordenadas cartesianas é A, B, em coordenadas polares temos aqui as 4.11 e depois uma coisa em graus, não é? Portanto, o que é que representam as coordenadas polares? Representam o mesmo que, no caso dos números complexos, a forma trigonométrica do número complexo, ou seja, a primeira coordenada é o módulo do complexo, ou seja, é o comprimento do vetor, o que é o módulo no caso do número complexo, é a distância que está, o afixo do complexo, que é a extremidade aqui do vetor, distância à origem, ou seja, é o comprimento deste vetor. A primeira coordenada é o comprimento do vetor, e a segunda coordenada, como a própria representação indica, é um ângulo, representa o ângulo entre o semi-eixo positivo do x e o vetor, não é? Sentido positivo habitual. Tá bem? Portanto, neste caso aqui, este 48,95 graus é a medida deste ângulo aqui do eixo do x até ali. A Joana pergunta, diz que os vetores U e V são colineares ou linearmente dependentes? Ora, os vetores U e V, bom, quem são os vetores pode-se usar as duas terminologias, não é? Nós, por exemplo, aqui temos vetor U e vetor E, nós dizemos que eles são colineares, estamos a dizer é um nome geométrico, no fundo, cá está, como eu comecei por dizer, estamos a falar de álgebra linear e geometria analítica, elas estão as duas intimamente ligadas, no fundo, a palavra colineares tem um sabor extremamente geométrico. Portanto, nós olhamos para aqui e dizemos assim, estes dois vetores são colineares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eles estão sobre a mesma linha, a mesma reta. Está bem? Mas também é verdade que eles são linearmente dependentes. Isso significa o quê? Que um deles só obtém multiplicando o outro por um escalar. Portanto, na prática, o que acontece? Colineares ou linearmente dependentes é a mesma coisa. Só que uma tem um sabor geométrico, uma tem um sabor algébrico. Ora, também está correto dizermos que é múltiplo de U? Sim, está correto. Está correto. Também está correto. Eu penso que o Afonso já tinha percebido a questão das coordenadas polares, mas já agora, só para completar, eu vou marcar aqui um pontozinho. Agora está com o não está. Já não precisamos daqui, não vou mudar. Fazer o ângulo como deve ser.
Agora podemos facilmente ver que este ângulo é precisamente o ângulo que aparece ali nas coordenadas polares. Tá bem? Que é o ângulo que a gente faz com o eixo positivo do x e com o vetor. É a segunda coordenada polar. Ora, a soma é para calcularmos no GeoGebra. Sim, a soma é para calcularmos no GeoGebra. Tá bem? Portanto, nós vamos construir um vetor V. Vamos pôr aqui o vetor V. Já está a ficar um bocadinho desarrumado. O vetor V, vamos pôr um bocado diferente. E vou pôr agora o V escondido. Não é? Portanto, temos um vetor U, um vetor V, calculamos a soma diretamente no GeoGebra, mesmo para escrever W igual a U mais V. Claro que tudo isto, sendo GeoGebra, é dinâmico, não é? Se eu mudo o V ou mudo o U, também muda a soma. Pronto. Sim? Bom dia. Bom O dia. que é o D, quando dizem aqui é igual o quociente entre as normas? Sim. Eu percebo qual é que é a relação entre as normas, mas é suposto darmos um valor? Sim, então vamos lá ver. O vetor é igual ao escalar k multiplicado por U. Sim. Sim? E o que é que acontece à norma do vetor quando nós multiplicamos por um escalar? O que é que acontece? É essa a questão que estamos a levantar. Se eu Ok. multiplico o vetor pelo escalar k, a norma vai ser multiplicada também por um escalar que não é bem o k. É o Não é módulo de K? exatamente. É o módulo de k, exatamente. Ok. Está bem. Achei que era para dar um valor, mas não. Não, O valor vai variando consoante os vetores. claro, depende na nossa experimentação varia com o slider, mas o que quer que seja o k é o que Está bem. vai determinar qual é esse valor. Portanto, a resposta depende do k. Está bem. Obrigada, professor. Não é? Professor, Sim, quando o K é negativo, sim. o vetor muda de sentido. Muda de sentido, exatamente, sim. Então, o sinal do K tem um efeito no vetor, O sinal do k tem um efeito no vetor, exatamente. mas Exatamente. não tem um efeito na norma. É isso. Certo, certo. Ok. Se o k, por exemplo, for 3 ou menos 3, a norma do O vetor é a comprimento mesma, é igual. mas o Ok. sentido é diferente. Muda. Ok. Tá bem. Obrigada. Não é? Ora, a Rita diz, o professor não entende como é para usar o translate. A Mariana pergunta se o comando translate é o comando de translação objeto-vetor. Ora, vamos lá ver, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos pegar neste vetor U que está aqui e colocá-lo onde? Colocá-lo na extremidade do vetor V. Ou seja, o que nós queremos fazer é a translação do vetor U para a extremidade do vetor V. Ora, vamos lá experimentar. Vamos lá começar a escrever translate. Ele diz translação, objeto, vetor, vetor, ponto inicial. Temos duas opções, não é? Vou ter mais um L que é para desaparecer aquele transposta que não tem a ver. E então, a questão é, agora qual destes é que a gente quer fazer? O que é que nós queremos fazer? O que nós queremos é pegar neste vetor U e pô-lo aqui. Portanto, é qual das duas? Eu penso que a resposta serve para a Rita e para a Mariana. É a segunda, exatamente. Temos que pegar no vetor, nomeadamente o vetor U, e colocá-lo no ponto que é a extremidade do vetor V. Ora, o vetor V tem coordenadas CD, está posto aqui na origem, então aqui a extremidade é precisamente o ponto de coordenadas CD. Vamos escrever logo CD. Pronto, e cá temos aqui um vetor colocado aqui. Paralelo, mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, mas aplicado aqui no ponto CD. Ok. O Afonso diz, quando escrevo translação no GeoGebra não aparece opções de escolha. Veja lá se o GeoGebra estiver em inglês, será translate. Se aparecer, se escrever só, neste caso, este está em português, se começar a escrever começa logo a aparecer opções. Quando escreve ou trans, não aparece nada?
Oh. Weird. Ora, o Tomás diz que aparece transladar. Ok. Aqui transladar não, mas aparece translação. Afonso, veja lá se transladar como o Tomás está a fazer, se funciona. Afonso, será que é possível mostrar o seu ecrã, ver o que é que, se temos assim alguma ideia que possa ajudar? Já dei, por este lado aqui, já dei permissão para isso. Ok. Pois, já estou a ver. Já estou a ver, era o que eu suspeitava. É assim, é que esta versão de GeoGebra que ele chama calculadora gráfica é muito mais limitado. Tem coisas que não funcionam. O que nós queremos usar é aquele que diz GeoGebra clássico. Vamos lá ver se... Pois, tem semelhanças, mas este é muito mais flexível. Experimente lá agora porem um vetor U igual a qualquer coisa e ver se ele já funciona. Pois está explicado porque é que não aparecia. Convém sempre usar... Obrigado. Obrigado. Então assim já Não, deve dar. agora penso que dá. Pois. Convém sempre usar a versão que diz GeoGebra clássico ou instalada no computador ou online, porque de facto esse que diz calculadora gráfica parece muito com o GeoGebra, mas depois há coisas que não estão lá, não sei porquê. Está bem, professor. Obrigado. Como é que inserimos matrizes em LaTeX? Pergunta ao Tomás. Ora bem, temos uma cábulazinha que eu vou mostrar. Está na própria ficha temos uma cábulazinha e depois também na página temos uma cábulazinha. Aqui na parte final temos aqui uma cábula para escrever matrizes. Portanto, matrizes que preferimos usar com parênteses curvo, pomos P-matrix. Podemos usar com parênteses reto, pomos P-matrix. E cada linha escrevemos os elementos da linha com este símbolozinho ampersand a separar as colunas, portanto, primeira coluna, 2, depois 2 barras para mudar de linha. E assim escrevemos as matrizes todas direitinhas. O que representa o W na figura? Pergunta a Rita. Vamos voltar. Temos o U, temos o V, pomos ali o V também, já agora, vamos pôr. Relação de vetor V. E, portanto, feita a pergunta que representa o W na figura. Bom, primeiro, que figura é? Este vetor tem o mesmo comprimento, a mesma direção que este. Este vetor tem o mesmo comprimento e a mesma direção que este. Portanto, têm a mesma direção, portanto, são paralelos, estes são paralelos. Portanto, desenhamos aqui um quadrilátero especial. Pois, e o Tiago diz paralelogramo, exatamente. E o W, em relação a esse paralelogramo, é o quê? Como é que chamamos um segmento que une dois vértices não consecutivos? Chama-se uma... Esse quadrilátero tem duas, uma assim e outra assim. W representa o quê? Diagonal, exatamente.
Já agora, a outra diagonal, o que é que será? Na ficha não pergunta, mas podemos pôr a questão, não é? Portanto, este W representa U mais V, U mais V, ou V mais U. Se eu fizer assim para ali, isto vai ser o V menos U, e se fizer para ali vai ser o menos V. Ora, vamos, agora peço um bocadinho da vossa atenção, porque chegamos à altura em que algumas pessoas poderão estar mais adiantadas, menos adiantadas, e eu queria falar um bocadinho sobre os exercícios a seguir, onde aparecem pela primeira vez, aparecem matrizes. Okay? Portanto, queria aproveitar para dizer algumas coisas para as pessoas depois poderem mais à vontade avançar, cada uma ao seu ritmo. Ora bem, portanto, no exercício 2 e 3 nós vamos aplicar matrizes no GeoGebra. A ideia-chave é esta. Cada matriz representa uma transformação geométrica, transformação do plano. E para criarmos matrizes em GeoGebra, já tinha dito há pouco, e está aqui escrito, não é? Escrevemos desta maneira, ele vai criar matrizes com as entradas que nós indicarmos. Há um comando aplicar matriz, ou apply matrix, consoante a língua onde estiver a interface, não é? Aplicar matriz, que vai fazer qualquer coisa. Portanto, a ideia é, podemos usar a mesma folha ou usar uma diferente, criar um vetor U ou usar o mesmo, mas no caso de usar a mesma folha, aconselho a esconderem, tornarem invisíveis as coisas que não me interessam. Por exemplo, chegam aqui e vamos apagar, chegam aqui, não estão a ver. Portanto, apagar o V e apagar as coisas que não interessarem, deixar o vetor U, ou então criar uma folha nova separada. Aplicar a matriz e ver qual é o efeito de aplicar a matriz. E depois a perceber-se que ao fim e ao cabo aplicar a matriz corresponde a fazer uma certa operação com matriz, um vetor, verificar qual é a operação que se está a fazer e depois responder a esta pergunta. Atenção que na linha D do exercício 2 o que se quer não é repetir a definição de matrizes escalares. É matriz escalar porque tem dois números na diagonal, o mesmo número na diagonal, não é nada disso. Assim, a ideia é, qual é a justificação para ter este nome? Bem, portanto, ao ver o efeito que a matriz tem, há uma razão lógica, geométrica, visual para chamar matriz escalar e não repetir, é matriz escalar porque é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal são todos iguais. Isso é a definição, mas não é isso que a gente quer. Ok? Está bem. Depois no exercício 3, atenção, agora aqui uma coisa muito importante. No exercício 3, abram uma folha nova de GeoGebra quando começar no exercício 3. Porquê? No exercício 3 é para usar o modo CAS de GeoGebra, já não é a primeira vez que usamos o modo CAS de GeoGebra, usamos, por exemplo, com as séries. Mas a diferença importante entre o modo CAS e o outro modo gráfico, algébrico, se quisermos, é que as coisas são tratadas de maneira simbólica. Portanto, eu quero, quando no modo CAS eu vou criar um vetor AB, eu quero que este A seja a letra A, seja um parâmetro, não está especificado, não seja um valor concreto, e o B é a mesma coisa. Se eu for abrir isto na mesma folha onde antes já havia um A que era um slider, este A vai corresponder àquele slider, não é isso que eu quero. Tá bem? Portanto, no exercício 3, abra uma folha nova para que não exista nenhum A previamente definido. Defina um vetor U no modo CAS e vai ficar uma letra A, uma letra B em vez de criar um slider. Há uma diferença muito importante e isso é parte das coisas que nós queremos refletir sobre isso e tem a ver com as questões atrás. Por exemplo, depois pergunta-se porquê é que é importante nós trabalharmos no modo CAS para tirar certas conclusões e não trabalharmos com o slider como fizemos nos exercícios anteriores. E depois, finalmente, no exercício 4, é para a gente brincar um bocadinho, fazer uns bonecos giros, uma casa dos espaços. Também, mais uma vez, depois de termos trabalhado um bocado no exercício 3, já se vai perceber bem porque é que o exercício 4 funciona, o que é que se está a passar em cada caso. Bem? Portanto, vou-vos deixar continuar a trabalhar no exercício 1, 2, 3 ou 4, conforme o ritmo de cada um, e como sempre, intervenham sempre que quiserem,
Só fiz esta pausa para dizer algumas coisas para poderem, quem estiver nessa situação, avançar com confiança para a frente. Exercício 2, matrizes, agora ainda no modo gráfico. No exercício 3, modo CAS, folha nova, e vamos trabalhar de maneira simbólica. Já estão a fazer as matrizes, meus meninos? Professor, Sim? o comando apply matrix em português é o quê? É aplicar matriz. Ok. Obrigada. Aplicar matriz. Ao colocar a matriz, a Ana Rita pergunta... Ok, a Rita pergunta se o efeito da matriz A em U é o mesmo do K. Sim, é o mesmo. E ao colocar a matriz, a Ana Rita pergunta, ao colocar a matriz no GeoGebra, aparece um slider K. Sim, se não existir já um slider K, se começarmos numa folha onde já existia o slider K, ele vai usar o mesmo, senão vai criar um slider novo, sim. Aparece um slider e não só, não é? Não só. Vamos lá ver. Vou aplicar a matriz. Vamos lá esconder aqui coisas. Se eu aplicar a matriz no relatório, podemos dizer que o efeito é o mesmo da linha tal. Sim, pois o facto é isso mesmo que nós queremos ver. Então, se nós escrevemos aplicar matriz, não pus a matriz para ver isto. Vou chamar M, eu já tinha um A alguns, vou chamar M à matriz, portanto K0, 0K, e depois aplicar matriz, aplicar a matriz ao vetor U, e vemos que o efeito é precisamente, reparem que se formos buscar atrás o vetor E que tínhamos há bocadinho, o vetor E e o vetor U' são a mesma coisa. Aqui tínhamos multiplicado um escalar pelo vetor, deu uma coisa, aqui aplicámos a matriz ao vetor e deu exatamente a mesma coisa. Portanto, podemos dizer que o efeito é o mesmo da linha, sim, a linha do escalar, que era a linha, deixa eu ver, a linha B, exatamente, o mesmo que a linha B. Temos que ver como variam os vetores se multiplicarmos os sliders. Sim, a ideia é precisamente tudo isto que estamos a fazer é sempre experimental, não é? Portanto, dizer assim, ok, se eu multiplicar, se eu mudar o slider, mudar o A, mudar o B, há coisas que se mantêm, não é? O vetor, é sempre o vetor é sempre colinear, o módulo é sempre o módulo de K vezes U. A operação, a Rita pergunta se a operação matricial é a multiplicação. É exatamente isso. O efeito do comando aplicar matriz é mesmo multiplicar, neste caso é mesmo multiplicar a matriz pelo vetor U. Que é a operação mais importante que a gente tem com as matrizes, não é? A multiplicação é a operação mais importante. Como é que se cria um vetor congruente com U através do comando translate no exercício 1? Ok. Perdão. Translação, translate, consoante a língua, pomos o vetor e pomos o sítio onde nós queremos colocar o vetor. Portanto, o comando de translação tinha duas opções, uma delas é o vetor e o ponto de aplicação, digamos assim. Portanto,
usando essa versão, nós pegamos, temos o vetor U e agora temos um vetor congruente com o U, mas aplicado no ponto CD. Se eu quiser aplicar noutro sítio qualquer, só tenho que mudar ali aquele ponto e ele vai parar a outro sítio qualquer. Não sei se esclareci completamente. Ora, mostrar novamente, a Rita pergunta, mostrar novamente a aplicação da matriz. Ok, portanto, o comando aplicar matriz, a matriz e o vetor. Era isso, não sei se... Não sei se respondi à pergunta, se calhar não entendi exatamente. Não definida. Bom, mas vamos lá ver. Como é que se chama a matriz? Não sei se a Rita puder partilhar o ecrã, se calhar ajuda para perceber melhor o que é que está a correr. Tem uma matriz D e depois ao aplicar matriz diz que não está definido. Se puder partilhar o ecrã, é mais fácil de eu perceber o que é que poderá estar a correr mal, como há um bocadinho aconteceu, que nós percebemos rapidamente onde é que estava a dificuldade. Espera lá. Para isso eu tenho que dar licença, peço desculpa. Se funcionar. Ok, já autorizei. Ok. Ora bem, então. Não definido. Ora, o vetor. O D. Há aqui um problema qualquer com o D, porque o D. Ah, já percebi. É porque o D está com parênteses aqui no K,0. Tem parênteses e devia ser chavetas. De facto não estava definida, não é? Porque depois aquelas ficava, em vez de ser uma matriz 2x2 com 4 números, acabava por ter uma matriz com pares ordenados lá dentro. Por isso a conta não funcionava. Professor, Sim? ao escrever em LaTeX a fórmula para introduzir a matriz, Sim. aquilo dá-me a primeira linha da matriz numa linha e depois a segunda linha da matriz noutra linha. E nem me dá espaçado e não me dá com aqueles parênteses. É suposto dar com parênteses. Se calhar é melhor mostrar-me também o que está a fazer para ver se eu consigo perceber. Okay, Vou dar licença. Eu tenho que dar licença para partilhar só um bocadinho. É que eu estou num ecrã diferente. Lá só um bocadinho. Ora. É que está. Margarida, não é? Está aqui. Sim. Está bem. É que eu tenho que procurar aqui na lista dos participantes e autorizar a partilhar o ecrã. Se puder então partilhar. Eu só tenho aqui. Eu vou ter que iniciar sessão no outro ecrã. É que eu estou no outro ecrã. Está a trabalhar noutra máquina diferente. Bom, então faça o seguinte, pode até mesmo, se quiser usar o chat, pode mostrar-me, fazer copy e paste do... quer dizer, está a trabalhar noutra máquina, também tem que passar, mas, ou enviar-me, até enviar-me por mail se quiser, o código que está a escrever, Sim. fazer copy e paste e mandar no mail, ou for o código que está a escrever da matriz, para eu perceber o que é que poderá estar a funcionar mal. Está bem. Então, eu estou a ver, se calhar eu consigo entrar no Zoom no outro ecrã. Ok, tudo bem. Assim partilho o ecrã com o professor. Professor, não estou a conseguir meter o Zoom no computador, mas eu vou-lhe mandar um e-mail. Conforme. Ok. Obrigada. Agora, entretanto, na linha D, sem ser por definição de matriz escalar, dizemos que é uma matriz escalar porque é possível a sua aplicação a um vetor. Ora bem, o que é que aconteceu quando aplicámos a matriz a um vetor? Entretanto, depois há outras perguntas, eu já vou responder. Portanto, quando multiplicámos a matriz com o vetor, qual foi o efeito que ela teve? Nós podemos aplicar muitas matrizes a vetores, mas
vão dar coisas diferentes. Portanto, a questão aqui é, quando eu apliquei esta matriz, que nós chamamos de matriz escalar, sim, multiplicámos o vetor, sim, mas e o resultado, a questão é o resultado, o que é que foi? O que é que obtivemos? Vamos pôr aqui um exemplo, vamos pôr aqui o k igual a 2, para dar assim um número redondinho. Portanto, obtemos vetores colineares, mais do que isso, ao multiplicar esta matriz 2002 pelo vetor, obtivemos exatamente a mesma coisa do que ao multiplicar só o escalar 2 pelo vetor. Entretanto, no modo CAS, a relação, há aqui várias perguntas, eu vou tentar responder a elas todas. Portanto, só para completar, portanto, quando multiplicamos esta matriz escalar pelo vetor, é o mesmo que multiplicar só o escalar sozinho, por isso é que ela se chama matriz escalar. Porque multiplicar a matriz 2002 ou multiplicar o escalar 2 pelo vetor dá a mesma coisa. Espero que isso esclareça. Ora, em relação às matrizes em LaTeX, entretanto a Joana perguntou como é que se constroem as matrizes em LaTeX. O comando está no fim da página, eu vou mostrar um instantinho. No fim da página está lá a cábula. Está aqui a cábula no final da página, está bem? Para escrever as matrizes. Ok? É suposto aparecer o vetor no modo CAS? Não, não é suposto aparecer. E a Mariana pergunta, no modo CAS, quando aplico, pois, eu peço desculpa, esqueci-me de chamar a atenção, no modo CAS aqui não é aplicar a matriz, é mesmo usar a operação de multiplicação. Portanto, peço desculpa, foi um lapso, esqueci-me de avisar isso. Portanto, no modo CAS, quando se fala em aplicar no modo CAS, não é? Aplicar a matriz, o efeito de multiplicar a matriz, aqui de facto, está a aplicar a matriz, mas de facto o que a gente queria era fazer mesmo A vezes U, multiplicação das matrizes. Professor, já consegui Já? pôr no computador. Pode-me dar permissão. Eu sou a Margarida PB. Eu, Ok, entretanto, mudei de conta. ok. Sim, senhor, vou pôr. Obrigada. Já está. Deixa-me ver se dá. Ora, na 3, entretanto a Rita pergunta, na 3B damos um nome a esse novo vetor? Podem dar um nome a esse novo vetor. Não é... Não faz diferença, podem dar um nome ou não dar um nome. Eu acho que não vai dar para partilhar. Está a dar um erro. Eu posso pôr aqui no chat a forma que pus. Sim, sim, sim. Ok. Tem aquele MNG multi-asset fund. Ora, pois, eu estou a ver que está aqui um A maiúsculo. Begin, não é A maiúsculo. Ok, não é. Ou é um P minúsculo ou um B minúsculo. ok. Eu achei que era o nome da matriz. Não. É mesmo como está aqui escrito no fim da página, na segunda Ok. página da ficha. Por exemplo, está aqui o exemplo 1, 2, 3, 4, não é? Sim. E diz begin, P matrix é mesmo um P. Já está, boa. Boa, obrigada, professor. Ora, a Rita pergunta, continua sem aparecer nada. Pois, é normal. Então vamos lá, agora vou fazer uma coisa nova. E vamos pôr no modo CAS. E vamos criar um vetor. 2 pontos igual. AB. Não aparece nada. Professor, nós só estamos a ver a folha de... Peço desculpa, esqueci de mudar. Ok.
Pronto, ok. Temos, portanto, abrir uma folha nova no GeoGebra, em modo CAS, e criei um vetor. Não aparece nada. Porquê é que não aparece nada? Bom, porque aquele A e aquele B não são números reais concretos. Eu não sei, ele não sabe onde é que vai pôr aquilo. Aquele A é um número arbitrário, simbólico, é um parâmetro que não está, cujo valor não está especificado, e o B é a mesma coisa. E se eu agora criar uma matriz e multiplicar uma matriz por esse vetor, vai acontecer o mesmo. Portanto, quando se diz depois no exercício, cria uma matriz, não sei se deu um nome a essa matriz, só para manter uma matriz A, okay? Mas eu crio uma matriz A com as coordenadas, com as entradas 0, 1, 1, 0. Okay? Não aparece nada, e multiplica a matriz A pelo vetor e não aparece nada. Tá bem? Não aparece nada aqui no área gráfica, não é? Mas aparece uma resposta. Se eu fizer A vezes U, atenção, como eu disse há bocadinho, não é o comando aplicar a matriz, aqui é mesmo escrever a multiplicação, A vezes U. Não sei se calhar foi isso que não passou essa mensagem. Peço desculpa se não. Eu esqueci-me quando estava a falar neste exercício, esqueci-me de chamar a atenção para isso. Portanto, aqui no modo caso, o que a gente quer é mesmo escrever explicitamente a operação. Por isso é que antes se perguntava que operação é que era esta. Portanto, quando fazemos o comando aplicar a matriz, de facto, por trás do pano, o que acontece é a operação de multiplicação. E agora fazemos mesmo a operação de multiplicação e deu um resultado. O problema era com o igual. Depois no modo CAS, já da outra vez tivemos um bocado essa dificuldade. São pequenas idiosincrasias do software que a gente tem que se ir habituando. Não é? No modo CAS nós temos que usar 2 pontos igual em vez de igual para atribuir um valor a uma nova variável. Ele usa o igual como representando uma equação em vez de ser atribuição. Uma deixa é que nós, por exemplo, se escrevemos a matriz, fizemos ali igual, aqui não vai aparecer com a forma de uma matriz, e isso deve-nos servir de pista, dizer que qualquer coisa não estava a correr bem. Não é? Se vemos aqui a matriz bonitinha, se vemos aqui o vetor bonitinho, então estamos bem. Ora, a Inês pergunta, então a matriz A representa uma rotação de centro na origem. Esta matriz A que estamos a falar ali, que está no ecrã, 0, 1, 1, 0, não representa uma rotação. Não representa uma rotação, representa uma transformação diferente. Se nós aplicarmos a matriz A a um vetor AB, o que acabamos de ver é que transforma o vetor AB no vetor BA. E essa transformação não é uma rotação. Uma reflexão, pergunta a Teresa. E a Inês também descreve reflexão. Sim, é uma reflexão, exatamente. Esta transformação é uma reflexão. É uma reflexão em torno de um certo eixo. Reflexão ou simetria em torno de um eixo, de uma reta. Não é muito difícil ver qual é essa reta. Já agora, um pormenor que também às vezes passa um bocadinho despercebido é que nós estamos a falar, ao fim e ao cabo, quando falamos em reflexões, falamos em rotações, E e B não são as coordenadas do vetor? Sim. São, sim senhor, e o Fábio diz que é uma reflexão sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. É exatamente isso que estamos a falar. A Rita pergunta como é que fez essa entrada 3? Como é que eu fiz a entrada 3? Como no sentido de abrir uma folha no CAS, ou no sentido de preencher aqui alguns valores? Qual é exatamente a questão de... Eu posso recomeçar, portanto, eu posso abrir uma folha no GeoGebra, vou esquecer esta completamente. Quando criamos uma folha nova, nós podemos escolher aqui entrar um modo CAS,
CAS quer dizer Computer Algebra System. Nós vamos trabalhar agora num sistema algébrico e portanto, nota-se que temos aqui, aparece aqui CAS e vemos que estes botões são diferentes dos anteriores. Depois aqui no caso há algumas diferenças, nomeadamente temos de usar 2 pontos igual, foi um dos problemas que já sucedeu, a gente esquecer-se de 2 pontos igual. Criamos um vetor, ao contrário do que acontecia antes, agora o A e o B não são criados sliders, aquele A e B não são substituídos por nenhum valores em concreto, são perfeitamente abstratos. Criamos a matriz também da mesma maneira, a diferença é que temos que pôr 2 pontos igual. Criamos a matriz usando a mesma notação com as chavetas, 0, 1, vírgula, outras chavetas, 1, 0. E multiplicamos a matriz. A vezes o vetor e obtemos outro vetor. Não sei se esclareci as questões que a Rita tinha. Okay. Ora, a linha D. Ora, a linha D. Outra Rita pergunta a linha D. Portanto, como criar aqui esta matriz B, ou seja, portanto, a linha B, a linha B e C, nós criámos uma matriz A, vimos que correspondia a uma isometria, uma bissetriz em relação a uma reflexão em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, troca. Reparem que esta matriz A, o efeito é trocar as coordenadas, o A trocou com o B, ou seja, pensando num ponto ou num vetor do plano, estamos a trocar as duas coordenadas, estamos a fazer uma simetria em relação à reta y igual a x. Agora, na linha D, pede-se uma simetria em relação ao eixo das abscissas e temos que pensar qual é a matriz que vai fazer isso. Ora, entretanto, o Fábio já disse qual era a matriz. Mas, portanto, o que é que nós vamos fazer? Pensar assim, se eu tiver aqui um ponto aqui, o que é que lhe vai acontecer? Se tem coordenadas, por exemplo, 4, 1, vamos supor. Se vou fazer uma bissetriz, uma simetria em relação ao eixo das abscissas, um ponto, por exemplo, de coordenadas 4, 1 vai se transformar em 4 menos 1. Um ponto de coordenadas 5, 2 vai se transformar em 5 menos 2. Ou seja, o que é que acontece? A abscissa fica na mesma e a ordenada vai trocar de sinal. Isso vai ser obtido com a matriz que o Fábio indicou, mas podemos pensar assim, então, mas como é que eu descubro isso? Bom, vamos fazer aqui um boneco para explicar isso. Vamos lá fazer um boneco para fazermos isso. Ora, é mais fácil não estar no modo CAS para fazer isso. Ok. Portanto, a nossa pergunta é, qual será a matriz que multiplicada por um vetor AB vai dar A menos B? Esta é a questão. Como é que a gente multiplica matrizes? Bom, primeira linha, vamos multiplicar os elementos da primeira linha pela primeira coluna, ou seja, aqui este primeiro ponto de interrogação vamos multiplicar por A, e depois este por B, e o resultado tem que dar A. Então o que é que a gente põe aqui? Bom, para dar A basta pôr aqui 1 vezes A mais 0 vezes B é igual a A. E segunda linha, qualquer coisa vezes A mais qualquer coisa vezes B tem que dar menos B. O que é que a gente faz? Bom, aqui pomos 0 e pomos menos 1 vezes B menos B. Espero que isto ajude a perceber o que é que a gente queria fazer aqui. A mesma ideia se pode aplicar a outras transformações. Por exemplo, aí pergunta-se uma simetria em relação ao eixo do x, se fosse uma simetria em relação aos eixos dos y, o que é que aconteceria? Se fosse uma simetria em relação à origem, o que é que aconteceria? E assim sucessivamente, outras transformações. No exercício 4 vamos levar isso um bocadinho mais de longe e fazer outras transformações que já não são isometrias. Não é? Reparem que até agora nós fizemos reflexões que são isometrias inversas, digamos assim, visto que inverte a orientação das figuras, troca a esquerda com a direita, ou para cima com a de baixo, troca a orientação. Já agora, uma questão, eu vou mostrar outra vez o GeoGebra, uma questão que eu acho que vale a pena a gente mencionar.
que há algo aqui nesta matriz que nos diz que esta matriz é uma inversão. E isso, se calhar, também talvez não tenha sido abordado muito em termos de álgebra linear, não sei se foi, não quero estar a mandar assim grandes palpites, porque não acompanho as aulas de álgebra linear, como é lógico, mas esta matriz, qual é o determinante desta matriz? Isso é uma conta fácil, não é? Alguém me responde qual é o determinante? -1, não é? Ok, a Mariana, a Inês disseram -1, está bem? E o facto do determinante ser -1 bate certo com o tratar-se de uma inversão, neste caso de uma reflexão. Se fosse uma rotação, qual é que seria o determinante? Todas estas transformações que estamos a falar, rotações, translações, simetrias, são isometrias do plano. E as isometrias, umas são diretas, isto é, mantêm a orientação das figuras, e outras são inversas, que é o caso das reflexões, que invertem a orientação. O facto do determinante ser negativo, neste caso ser -1, indica-nos que se trata de uma transformação inversa, portanto, uma reflexão. Se fosse uma rotação, o determinante seria 1. Bom, e se o determinante fosse 2, então já não era uma isometria. Então, dá um bocadinho, que entretanto já tinha sido esclarecido. Portanto, a matriz B que se pedia, então, era manter a primeira coordenada e inverter a segunda. A matriz B que se pedia. Muito bem. Ora, isto no que diz respeito às isometrias. Depois, mais tarde, falaremos também de isometrias de rotação, mas e se não forem isometrias? E se forem operações que distorcem as figuras? É o objetivo do último exercício, também para a gente se rir um bocadinho, mas também para compreendermos esta noção. Portanto, o que é que acontece? Nós vimos matrizes escalares representam também transformações que não são, podem não ser, só serão isometrias num caso muito particulares, mas que são o que nós chamamos semelhanças, transformações de semelhança. Uma matriz escalar, como o nome indica, não é? E daí a pergunta, porquê é que se chama escalar, não é? Muda a escala das coisas, corresponde a multiplicar por um escalar e corresponde a uma transformação geométrica que nós chamamos uma homotetia, que com certeza já ouviram falar. Não é? Portanto, qual é a transformação associada a uma matriz escalar? É uma homotetia. A homotetia também pode ter um sinal negativo e virar as coisas para o lado contrário. No caso de uma homotetia, apesar de ter um sinal negativo, se for de 2 por 2 o determinante é positivo. Portanto, de facto, uma homotetia, por exemplo, de razão -1 equivale a uma rotação, tem um sentido positivo. Mas depois há as transformações que não são nem homotias, nem são isometrias. São aquelas que distorcem as figuras, está bem? E isso é o objetivo do último exercício. O último exercício que eu vou mostrar novamente. Temos aqui, por exemplo, o Bugs Bunny, que, se repararem, as duas imagens do Bugs Bunny não são semelhantes. Porquê? Porque têm a mesma altura, mas a largura mudou, não é? Ou seja, temos um Bugs Bunny magrinho e aqui temos um Bugs Bunny gordo. Bem, isto também pode ser, aliás pode e é obtido, esta figura foi obtida aplicando uma matriz. Foi com o comando aplicar matriz. Portanto, a questão agora, no último exercício, é explorar um bocadinho e
usando uma figura ao vosso gosto, uma ou mais figuras ao vosso gosto, a aplicar e fazer este tipo de distorções como numa casa de espelhos. Ora bem, então isto agora convém fazer novamente no modo gráfico, portanto eu vou só para ilustrar, vou abrir uma folha nova, limpinha. Modo gráfico. Como é que a gente insere uma figura? Uma pergunta legítima, como é que a gente insere uma figura? Deixa cá ver, que já nunca me lembro. Não, aqui, Professor, estamos a ver só o... não estou a ver o GeoGebra? Não. Peço desculpa. Obrigado pela chamada de atenção. Às vezes esqueço-me de mudar. Ok, agora já estão a ver o GeoGebra, não é? Portanto, aqui nestes botõezinhos cá em cima há um botão para inserir imagem, é isso que a gente precisa para colocar uma imagem no GeoGebra. Vou pôr aqui uma imagem para ilustrar, selecionar o fecheiro aqui no computador. Vou pôr aqui um que é dos Jogos Olímpicos, que só vão realizar-se para o ano que vem. Okay, temos um emblema olímpico. Eu vou alterar aqui. Pode-se usar aqui estes pontos de controle para manipular um bocadinho a imagem antes de começar, para não ficar uma coisa muito grande nem muito pequena. Temos aqui este ponto, podemos esconder estes pontos para não se ver, mas não interessa. A ideia agora vai ser aplicar a matriz. Se eu, por exemplo, usar aquelas matrizes de há bocadinho, se eu usar, por exemplo, uma matriz escalar, já fiz a geneira, desculpem. Já fiz a geneira. Não sei se está assim. Não era nada explicativo. Portanto, eu vou... Esqueci-me que o nome A já estava comprometido, peço desculpa. Agora não para a figura, só para chatear. Portanto, vamos lá recomeçar. Eu vou fazer um fecheiro novo para dar isto tudo. Vamos lá recomeçar então. No GeoGebra, no modo gráfico, clicamos no botão inserir imagem. É precisamente a pergunta como inserir a imagem. Selecionamos a imagem e pomos lá. Vamos pôr isso mais pequeno. Aqui. Bom, e agora vamos criar uma matriz. O meu erro foi que chamei a matriz A, mas o A já está comprometido ali em cima. Vou chamar M de matriz e vamos pôr, por exemplo, aquela matriz de há bocado, a matriz B do último exercício, né? Que era 1, 0, 0, menos 1. Menos 1, e ali parece-me que pus um ponto outra vez, enganei-me. Ok. Entretanto, a Ana Rita pergunta, depois posso explicar novamente a segunda parte da pergunta 3, a linha B. Ok, vou explicar também, sim senhor. Ora bem, então, se eu aplicar a matriz, agora vou usar o comando aplicar matriz, a linha D, ok, a linha D, está bem. Colocar o comando aplicar matriz com a matriz M, e depois falta saber como é que se chama a figura. Ok, eu esqueci-me de dizer isso. A figura, ele costuma chamar imagem 1, e se fizermos mais outra, eu ponho imagem 2. Se for em inglês, talvez é só PIC 1, em português é imagem 1, e reparem o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Nós aplicámos a matriz que faz a simetria em relação ao eixo do X, e assim aconteceu à figura. Portanto, neste caso, é uma isometria, mas uma isometria inversa, porque altera a orientação das figuras. Agora, o que se pretende é explorar um bocadinho com outras matrizes, mas matrizes que alterem, por exemplo, o que é que eu devo fazer para
estes anéis agora ficarem, por exemplo, mais altos, com a mesma largura, mas ficarem mais altos, ficarem elipses em vez de circunferências. Bom, como fazer? Entretanto, portanto, a pergunta, a segunda parte da pergunta número 3, a linha D, vamos cá ver, eu tenho que sempre ver o que era. Ok, portanto, a segunda parte é por que razão a verificação que estamos a fazer não ficava garantida se nós usássemos o modo gráfico. Ok, muito bem. Portanto, o que é que aconteceu quando nós fizemos a matriz da 3, a linha D? Nós multiplicámos a matriz, fizemos B vezes o vetor AB e deu o vetor BA. Está bem? O que é que nós fizemos isto? Bom, A e B são letras quaisquer, ou seja, multiplicando aquela matriz por um vetor, seja ele qual for, o efeito é sempre o mesmo, é trocar as coordenadas. E isso está garantido, porque aquilo é para qualquer A e qualquer B. Mas, se nós usássemos no modo gráfico, o que é que acontecia? Quando nós punhamos lá A e B, o que é que ele faz? Cria o quê? Eu ponho lá um A, um vetor U com coordenadas A e B, o que é que aconteceu? Ainda aconteceu hoje no princípio da coisa, cria sliders, que é o normal, não é? Exatamente, cria sliders. E quando criamos sliders, o A não é A é 1.25, é 1.33, é 1. Não sei quantos. Portanto, o que estávamos a fazer era experimentar com alguns valores e aquilo parecia que estava a funcionar. Mas não tínhamos uma demonstração geral de que aquela matriz funciona como estávamos a dizer. Ok. Ficou esclarecido. Sim, quando estava no modo gráfico estava a usar aplicar matriz, sim. No modo gráfico usamos aplicar matriz e no modo CAS fazemos a multiplicação, mas não era essa a questão. A questão era mesmo o A e o B, não é? Portanto, A e B serem abstratos, parâmetros, que não são substituídos por valores concretos, mas no modo gráfico são. Muito bem. Que matriz é que eu devia ter para pôr os anéis ali daquele lado? Que matriz é que eu devia ter para pôr os anéis assim como estão, mas mais gordos, mais altos, ou ao contrário, mais largos? É uma questão de escolher a matriz apropriada. Se eu quiser pôr para aquele lado, posso, por exemplo, trocar este por aqui -1. E que operação é esta? É uma simetria também, mas é uma simetria central, simetria em relação à origem. Cada ponto aqui para aquele lado. Neste caso é uma homotia de razão negativa, razão -1. Ora, o que é suposto escrever em LaTeX neste exercício 4? Bom, o que é suposto escrever em LaTeX no exercício 4? Bom, o que é suposto é dar alguns exemplos, pôr uma ou duas figuras e dizer que matrizes é que usaram. Dizer assim, para, por exemplo, tornar estes anéis mais gordos, o que é que eu posso fazer? Se eu quiser, portanto, já vimos aqui, neste caso vimos duas transformações que são semelhanças, que são, neste caso, são mesmo isometrias. Podíamos pôr aqui, por exemplo, -2 e -2, continuávamos a ter uma isometria, já não era uma isometria, mas continuávamos a ter uma semelhança, uma homotia, neste caso, razão -2. Mas o que é que eu posso fazer para distorcer a figura? Bom, então, por exemplo, eu posso pôr aqui valores diferentes, não é? Se eu puser aqui 1 -2, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar o que é que vai acontecer. Ao fim e ao cabo, se eu multiplicar isto por um vetor AB, agora podemos pensar o que é que apareceria no modo CAS. Se eu multiplicar isto por um vetor AB, vai ficar A -2B. Ou seja, vai multiplicar a coordenada Y por -2 e deixar o X no mesmo sítio. Parem que eles estão alinhados aqui no X, mas o Y
vir ao contrário. Se eu pusesse 2, o que é que acontecia? Bom, análogo a este, só que agora ficava para o lado de baixo. E sucessivamente. Agora posso fazer muitas coisas. Damos quantos exemplos? Bom, aqueles que acharem que é conveniente, não é preciso estar a encher o relatório cheio de coisas. Podem dar dois ou três exemplos que achem que são representativos. E podem escolher a figura que quiserem, não é? Eu pus aqui este dos anéis, que é mais ou menos uma coisa neutra, mas vocês podem pôr aquilo que quiserem. Eu, na folha está lá o Bugs Bunny, pode ser uma figura qualquer que vocês gostem. Pode ser o que for. Já agora, só a título de curiosidade, não vou entrar em pormenores, mas pode-se fazer, de todas as transformações que nós andámos aqui a falar, houve uma que não mencionámos, que foi as translações. Aqui não mencionámos agora neste contexto, porque uma translação, ao contrário das rotações e das homotias, uma translação não é uma aplicação linear. Porquê que não é uma aplicação linear? Bom, porque não leva o 0 para o 0. Se eu faço uma translação e as coisas mudam de lugar, o que estava no 0 vai parar outro sítio qualquer. Portanto, uma translação não pode ser representada assim desta maneira tão simples como uma aplicação linear. O que é surpreendente, e talvez a gente um dia tenha tempo para falar nisso, é que ainda assim nós conseguimos, com o comando aplicar matriz, conseguimos também representar as translações, mas temos que aí, em vez de usar matrizes 2x2, temos que usar matrizes 3x3. E eu vou só para mostrar um exemplo, como é que nós podíamos fazer uma translação com uma matriz, vou chamar T, vou pôr uma matriz, tem que ser uma matriz 3x3, portanto, neste caso que eu vou fazer, eu vou começar por pôr aqui a matriz identidade. São tudo simetrias, pergunta a Rita, algumas são, outras não é? Por exemplo, neste caso, este exemplo que está aqui no ecrã, não é uma simetria, não é uma simetria, nem sequer é uma isometria. Portanto, nós quando dizemos simetria, às vezes a palavra simetria é usada com sentidos ligeiramente diferentes. Portanto, se calhar é melhor usarmos reflexão, usarmos isometrias. Portanto, uma isometria do plano é uma transformação que preserva as distâncias. E nós reconhecemos rotações, reflexões, que às vezes se chamam também simetrias, por isso aí a palavra simetria está um bocadinho comprometida. Ora, posso mostrar como coloca a imagem? Sim, senhor, posso mostrar como é que colocamos a imagem. Clicamos aqui em cima no botão, que está aqui o segundo apontado à direita, e escolhemos inserir imagem. Escolhemos o fecheiro da imagem, aparece aqui uma coisa para nós escolhermos o fecheiro, vamos à nossa pasta no computador, escolhemos a imagem que nós queremos. Por exemplo, tenho aqui uma da ponte sobre o Tejo. Escolho a imagem e coloco aqui a imagem. E depois podemos colocá-la melhor, deslocando estes pontos de controle que temos na imagem, se quiser pôr mais para lá, depois está aqui o ponto de controle que já está fora dentro. Vamos colocar a imagem onde a gente quiser, deslocando estes pontos, e depois podemos aplicar coisa esta. Ora, só vou aproveitar como exemplo, isto deve ser a imagem 2, eu vou aproveitar para mostrar como é que a gente pode fazer uma translação usando o comando aplicar matriz, só para curiosidade. Eu vou começar a pôr aqui uma matriz de 3x3, vou escrever em matriz identidade 3x3, 3 identidade, está bem? E agora a explicação da linha D do exercício 3, está bem? Portanto, eu vou repetir, na linha D do exercício 3 nós aplicámos uma matriz a um vetor, e ao vetor AB e deu BA. Com letras A e B, o facto de estar numa letra A e B significa que aquilo funciona para qualquer A, para qualquer B. Se nós fizéssemos no modo gráfico, íamos experimentar com valores para 1.5, para 2.73, mas nunca nos ia demonstrar que o funciona para quaisquer valores. Então ficou clara a ideia, Joana? Se eu quero demonstrar que aquela matriz aplicada a um vetor qualquer
não posso só experimentar com alguns valores. Por isso é que estar no modo casa é crucial para isto funcionar. Ora bem, então para ilustrar, vamos pegar nesta imagem e vamos mudá-la aqui para este lado. Isto é uma translação à imagem. Como é que a gente faz? Usamos esta matriz. Reparem, aqui, quando pomos uma matriz 3x3, aqui este canto 2x2 vai corresponder às transformações que nós temos estado a falar. E este lado aqui, estes dois números, estes dois zeros aqui da direita, vão provocar uma translação. Portanto, se eu quiser deslocar a imagem só para a direita, eu vou pôr aqui, por exemplo, 12 para a direita, que está aqui no menos 10, vou para ele vir aqui mais ou menos para este sítio. E agora vou aplicar esta matriz. Vou aplicar a matriz T, à imagem que suponho que se chama imagem 2. Ok, e cá tenho a translação. Não temos muito tempo para discutir porque é que isto funciona, mas um dia perguntem-me, isto tem a ver com uma coisa que se chama coordenadas homogéneas, ou seja, portanto, ao fim e ao cabo, se nós tratarmos os pontos com duas dimensões como se tivessem três dimensões, no fundo basta acrescentar um na última coordenada, depois demorava um bocado de tempo a explicar porque é que isto tudo funciona. Então nós podemos também, o truque aqui, digamos, o benefício disto é que também, em vez de usarmos matriz 2x2, usando 3x3, também as translações também são capturadas pelo mesmo princípio. Está bem? E no fundo, aplicar a matriz continua a ser multiplicar a matriz, só que este ponto, cada ponto de coordenadas de duas coordenadas tem que ser escrito com 3 coordenadas, no caso das coordenadas homogéneas, o que a gente faz é põe 1 na coordenada Z, digamos assim, e isto funciona. Fica como curiosidade, isto não era parte da ficha, mas acho que é interessante nós também vermos que dá para fazer, não é? Inclusivamente dá para combinar as duas coisas. Portanto, se eu agora aqui mudar, por exemplo, isto para, vamos pôr 0.5, eu posso combinar uma transformação feita sobre a figura, neste caso vai ficar mais estreita ou mais larga? O que é que acham? Vai ficar mais estreita, não é? Porque eu estou aqui no caso 0.5 na coordenada X. Okay? Portanto, não só a imagem sofreu uma translação, como encolheu nas abscissas, não é? A figura está deformada. Continua a ter a mesma altura, mas encolheu. Todas estas brincadeirazinhas, reparem qual é o que é que há de comum nestas coisas. É multiplicar matrizes.